Nós temos alguns irmãos que fizeram aniversário, outros estão fazendo e outros irão fazer. Então eu queria convidar aqui à frente, por favor, todos os irmãos que estão presentes, que fizeram, estão fazendo ou que irão fazer aniversário no mês de abril, por favor. Pode vir aqui à frente, do aniversariante de abril. Antes de nós orarmos, eu gostaria... Pode chegar um pouquinho mais para cá, que o Zezinho está tirando... pensei que o Zezinho estivesse tirando foto. Antes de nós orarmos por vocês, qual é o dia do aniversário, Vanessa? Dia 15. 15 de abril. Soninha? 24. 24 de abril. 15 e 24, hoje são 25, então ela fez ontem, você já fez há bastante tempo. 13. 13, perto da Vanessa. 26. 26 amanhã. 14. 14, 11, 12, 13, 14, 15 e 26. Não, 24 e 26. Errei. Amados, vamos colocar de pé, vamos abençoar aqui os aniversariantes, suplicando a Deus que continue a abençoá-los, a fortalecer a vida de vocês, que a graça do Senhor sempre possa estar acompanhando a cada instante. O nosso Deus é Deus de presença, tá, gente? O nosso Deus, Ele não caminha na frente e a gente atrás, não, Ele caminha sempre do nosso lado, e quando a gente não consegue caminhar, Ele nos pega no colo. Ó, que coisa boa! Vamos estender nossas mãos em direção aos aniversariantes. Pai, esta igreja em Teu nome abençoa essas vidas que aqui estão. Esta igreja, Senhor, em Teu nome, abençoa a data de nascimento de cada um, Senhor. Muito obrigado por eles terem nascido. Muito obrigado por pertencer ao nosso convívio. E que chuvas, trombas de bênção, recaia sobre a vida de cada um deles. Porque nós oramos na certeza que Tu és um Deus que nos ouve, pois nós oramos a Ti, abençoando essas vidas, em nome de Jesus. E que juntos possamos dizer, amém. Glória a Deus, Deus abençoe a cada um de vocês. Parabéns por mais um ano de vida. Os irmãos, me perdoem, porque se eu não fizer agora, eu vou acabar esquecendo, né? Aqueles irmãos que trouxeram também seus dízimos e suas ofertas, após o término do culto, os irmãos podem colocar no gasofilácio ao sair, tá bom, irmãos? Também você que está em casa, está ao alcance aí do aparelho de TV, ou do celular, ou do tablet, seja o que for, consagre também nesse momento os dízimos e oferta no altar de Deus. Eu vou pedir aí a diaconisa Edna para estar orando, colocando no altar do Senhor os dízimos e a oferta. Alguém, por gentileza, leve até a irmã Edna o microfone. Mesmo assentados, irmãos, podemos orar. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por cada um, Pai querido, que se fez presente na Tua casa nesta noite, Deus. Que o Senhor esteja assim abençoando a vida do nosso pastor. Continua, Deus, abençoando cada um, Pai. Aqueles que entregaram seu dízimos e oferta, que seja assim, ó Deus, grandemente abençoado por Ti. Aqueles que ainda não têm, Senhor, o emprego, Senhor, para estar também dizimando, que o Senhor esteja abrindo porta, meu Deus, de emprego. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais estar buscando no Senhor, meu Deus. Amém. As bênçãos espiritual e material. É verdade. É que eu te oro em nome de Jesus, perdoando meus pecados. Amém. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Vou pedir a nossa irmã Alanes para colocar aqui na nossa televisão, Romanos capítulo 8, verso 18. Romanos 8, 18. É fácil, né? Romanos 8, 18. Eu prefiro
Mas tá bom, vamos juntos? Vamos lá? Perdão, falei 8:18, perdão, é 8:28. Embora isso aí também sirva, que as aflições desse tempo, né? Mas é isso aqui que eu quero. Agora sim, vamos juntos? Vamos lá? E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou decreto, em algumas traduções aí, né? Todas as coisas contribuem para aqueles que amam o Senhor. Se todas as coisas contribuem, irmãos, os momentos difíceis também, amém? Amém. Os momentos de alegria também, amém. Todos os momentos, todas as coisas, o desemprego também, o trabalho, a enfermidade. Peraí, pastor, a enfermidade? Sim. Se todas as coisas contribuem para o mal, contribuem para o bem. Às vezes nós só queremos a vitória, mas esquecemos de pagar o preço pela dificuldade que vem sobre nós. Esta noite eu queria utilizar não apenas esse texto, mas queria usar alguns textos da palavra de Deus para nortear a nossa vida de tal forma, para que nós venhamos a aprender a viver no meio das dificuldades, no meio das tempestades, e que lições das tempestades, das tormentas nós podemos tirar para a nossa vida. E para isso, deixe-me primeiramente definir o que é tempestade, né? O que é tempestade, pastor? Tempestade é uma agitação atmosférica que vem acompanhada de ventos fortes, vem acompanhada de granizo, né? Vem acompanhado de chuva, de relâmpago, de raios. É uma tempestade. Isso é uma tempestade. Agora, no tom figurativo, o que é uma tempestade? São aqueles momentos que nós passamos, que aflige tremendamente o nosso coração e afeta até o nosso psique, afeta até a nossa mente. Então nós temos que entender algumas tempestades que vêm na nossa vida e como lidar com cada uma delas. Eu gostei muito quando o Marcelo pediu para cantar o hino Mestre, o Mar se Revolta, né? Quem falou que nós vamos ter tranquilidade aqui na terra? No mundo tereis aflições. E eu vejo 4 tempestades que eu quero que nós venhamos a aprender com elas, como eu estou aprendendo também, né? Estamos juntos aí nessa tempestade da vida, para que nós pudéssemos então aprender um pouquinho com algumas lições que vêm dentro de cada uma delas. A primeira tempestade que eu vejo, queridos, está lá no livro de Jonas, né? Primeira tempestade. Eu vou pedir aí para colocar para mim, por gentileza, o primeiro texto, tá? Jonas capítulo 1, verso 3, né? Essa é a primeira tempestade que eu vejo. O que eu vejo nessa tempestade, irmãos, a lição que eu tiro é o seguinte: eu tenho que evitar entrar na tempestade. Primeira coisa, preciso evitar de entrar na tempestade. Mas pastor, por que eu preciso evitar de entrar na tempestade? Porque às vezes nós entramos na tempestade porque nós queremos, porque você quer. Olha o que aconteceu com Jonas, vamos ler. Porém Jonas, vamos juntos. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Primeira coisa que eu vejo, Jonas, ele estava fugindo de uma responsabilidade. Deus havia dado uma determinação a ele, e lembre-se, Jonas era crente, Jonas era profeta, Jonas tinha intimidade com Deus, Jonas sabia o que Deus queria. Mas o que Jonas resolveu? Sair da presença de Deus. E a tempestade veio sobre a vida dele. Ele podia ou não podia ter evitado a tempestade? Sim ou não? Sim.
Como muitas vezes a tempestade surge na nossa vida, porque nós entramos dentro dela, nós a provocamos. Eu falei hoje pela manhã, que às vezes eu me meto em cada confusão, porque eu provoco, porque eu entro no problema, porque eu entro na dificuldade. Quando eu vejo algo que está afligindo ou afrontando o meu Deus, o Deus santo, o Deus puro, o Deus imaculado, o Deus que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por mim, eu tenho que defendê-lo com unhas e dentes. Então eu não aceito que falem mal do meu Deus, eu não aceito que falem mal da minha igreja, eu não aceito que falem mal das minhas ovelhas, não aceito. E por eu não aceitar determinadas coisas, eu entro dentro da tempestade, eu entro dentro do problema, porque embora nós sejamos humildes, nós não somos covardes. A palavra que foi lida aqui diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, Ele nos deu espírito de ousadia. Ousadia. Só que muitas vezes a tempestade vem não porque nós não queremos adentrar nela, mas ela vem sobre nós muitas vezes porque nós saímos da presença de Deus. Então, se você está passando uma tempestade na sua vida, você que está nos ouvindo também através aí da telinha, me diga uma coisa: por que essa tempestade está vindo sobre você? Pensa aí, por quê? Você tem saído da presença de Deus? Você tem feito ou cometido algo contra Deus? Primeira coisa, porque nós é que provocamos. Olha o que Jonas fez. Primeiro, ele desceu até Jope, uma cidade portuária. Ele desceu, ou seja, deixou a bênção e foi lá procurar o mundo. Segunda coisa, ele desceu mais ainda, além de descer ao porto de Jope, ele desceu ao navio, ele entrou no navio, como quem diz: eu sou dono do meu nariz, eu sou profeta, olha só, eu sou profeta, eu quero fazer o que eu quero, não o que Deus me manda fazer. Ah, é? Está pronto para pagar o preço? Está querendo entrar na tempestade? Então entra. E o que ele fez mais? Saiu do porto, desceu ao navio, ele foi mais aonde? Foi mais fundo, não foi? Ele desceu até onde? O porão do navio, lugar escuro. Sabe por que ele desceu ao porão? Porque ele perdeu a visão de Deus. Ele perdeu a visão de Deus. Quantas pessoas perdem a visão de Deus? Aí entram na tempestade, as tempestades vêm, as dificuldades vêm, mas não sabe por que veio. Vamos parar um pouco e raciocinar nessa primeira tempestade. Jonas estava lá no porão do navio, veio aquela tempestade enorme, a ponto de botar o navio a pique. Eu fico pensando, muitas vezes, que Deus age de forma pedagógica na nossa vida, né? Toda dificuldade, preste atenção no que eu vou falar, isso aqui é importante. Toda vez que você estiver passando por uma dificuldade ou uma tempestade na sua vida, lembre-se, Deus quer te ensinar alguma coisa. Toda tempestade, ela tem fundo em que possa te ensinar. Tem um fundo didático muito grande. Jonas ia aprender, mas como ele ia aprender? Da seguinte forma: o navio ia sossobrar, Jonas dormindo, perdeu a visão de Deus, mas quando ele abriu os olhos, ele falou: não, espera aí, eu sou o culpado, me atirem no mar, e foi mais fundo ainda, agora ele saiu lá da superfície, e foi para o fundo do mar. Aí Deus falou assim: ô peixe grande, vai lá, engole esse cara aí. O peixe grande foi lá e engoliu Jonas, e ficou lá, pensativo, refletindo 3 dias, refletindo: por que eu estou aqui? Por que isso está acontecendo comigo? Para que isso aconteceu comigo? Por que eu estou dentro desse grande peixe? Ele refletiu, teve tempo para refletir. O filho pródigo, quando fugiu, saiu de casa. O
que gastou todo o seu dinheiro, né? Passou por uma dificuldade tremenda, mas ele que procurou, não foi? Não foi ele que procurou a tempestade na vida dele? Foi ele que procurou. Por que ele procurou a tempestade na vida dele? Porque ele largou o seu local de segurança, deixou o seu lugar de segurança, deixou o seu porto seguro na presença do Pai, saiu. Então veio a consequência dos atos. Muitas vezes, irmãos, né? Como Jonas, nós fazemos a mesma coisa. Achamos que somos dono do nosso nariz, nós temos que fazer aquilo que nós queremos, não aquilo que Deus determina, não aquilo que Deus fala, porque nós tampamos nossos ouvidos, não queremos ouvir o que Deus está dizendo, e entramos mais fundo ainda, dentro da baleia, no fundo do mar. E o cara era tão, vamos colocar assim, tão autossuficiente de si, que nem o peixe aguentou ele, né? Vomitou logo ele lá na praia. E ele cumpriu a palavra de Deus. E ele foi até Nínive. E falou. Ele não podia ter evitado tudo isso? Podia. Os planos de Deus não podem ser interrompidos. Então, por que não fazê-los logo antes de passarmos por tanta tormenta? Primeira tempestade é aquela que você entra nela porque você quer, mas você pode evitá-la. Segunda tempestade que eu vejo, coloca para mim aí o texto, está lá no Novo Testamento. Eu queria que você colocasse aí, Alanis, por gentileza, lá em Marcos, no capítulo 4, do verso 36 ao 41. Marcos 4, de 36 em diante. Olha só, irmãos. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já o enchia. E ele estava, ele quem? Ele quem? Jesus. Onde é que ele estava? Na popa, fazendo o quê? Dormindo. Lembre-se, ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que eu vejo nessa segunda tempestade, irmãos? São aquelas tempestades que nós temos que passar no nosso dia a dia. Não tem jeito. A tempestade que vem sobre nós é que nós temos que passar no nosso dia a dia. Aqueles homens estavam acostumados àqueles ventos. Aqueles homens estavam acostumados a navegar naquelas águas do mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, ou o mar de Genezaré, o mesmo nome. Eles estavam lá, acostumados. E Jesus, tranquilo, deitado na popa. Onde fica o leme? Na popa. Guardem isso, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Aí o que acontece? Aqueles homens, acostumados com aquilo ali, não conseguiam controlar. Aí tiveram que acordar Jesus. E Jesus repreendeu o mar e o vento. E o mar, e tudo se aquietou. O que eu tiro daí para a nossa vida? São tempestades do nosso dia a dia, que nós temos que conviver com elas. Vou citar aqui algum exemplo. Minha esposa está aí de prova. Toda vez que eu acordo, eu sinto uma dor terrível na coluna. Tem dias que eu não consigo andar de tanta dor aqui, meus netos viram isso. É algo que me atormenta, acaba comigo. Às vezes eu estou aqui assim, andando para lá e para cá, de repente me dá uma dor aqui que eu tenho que fazer assim, aguentar ela e botar a perna no lugar certo, para a dor ir embora e começar a andar. Mas eu tenho que conviver, é a minha tempestade do dia a dia.
Talvez a sua tempestade do dia a dia, permite-me falar isso, né? Às vezes pode ser uma dificuldade que você tem, seu cabelo está caindo, está ficando careca, e você não quer ficar careca. Eu era cabeludão, hoje eu não tenho tanto cabelo assim, mas é uma dificuldade que vem sobre determinadas pessoas, e as pessoas têm que aprender a conviver com aquilo, como eu tenho que conviver com a minha dor aqui da coluna. São tempestades que vêm sobre nós, tempestade do nosso dia a dia, né? E aqueles homens estavam acostumados com aqueles momentos do dia a dia. Só que muitas vezes, essas tormentas que vêm sobre nós no dia a dia, às vezes elas são terríveis, elas machucam o nosso coração, machucam a nossa vida, e nós começamos a implorar ao Senhor que nos ajude. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, se for da tua vontade, retira essa enfermidade da minha vida. Só que, irmãos, Jesus, onde Ele está? No leme, no leme. Ele não está alheio ao meu sofrimento, Ele não está alheio ao teu sofrimento. Deus não está alheio à nossa tempestade, porque Ele está no barco da nossa vida. E quando Ele está no barco da nossa vida, a nossa tempestade do dia a dia, podemos ficar tranquilos, sabe por quê? Porque Ele diz assim: meu filho, calma, eu estou aqui na popa, eu estou com leme, eu estou dirigindo a sua vida, oh bênção, eu estou dirigindo com você na tempestade. Olha só, irmãos, Jesus está passando conosco pela tempestade, nós estamos na tempestade, Jesus está conosco. Ele estando conosco não é motivo para dizer que nós não vamos ter tempestade na vida, não é isso? Não é porque nós somos do Senhor e Ele está conosco que nós não iremos passar tempestade na nossa vida. Conforme eu disse, a tempestade ela vem no nosso dia a dia e temos que aprender a administrá-la. É isso que eu aprendo dessa lição, dessa segunda tempestade. Eu tenho que aprender a lidar com essa tempestade que vem sobre mim, sabendo que Jesus está comigo no barco, eu não estou sozinho. Amém? A terceira tempestade, gostaria que a Alanis também colocasse aí, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, verso 23 a 34. Então, a primeira tempestade, a gente entra porque quer. A segunda tempestade é aquela que vem no nosso dia a dia, que nós temos que aprender a administrá-la. Agora, essa terceira tempestade, prestem atenção aqui. E despedida a multidão, subiu Jesus ao monte para orar, à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. Mateus 14, 23 a 34. Essa é a terceira, né? Tá. Subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com muito medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentiu o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. O que eu vejo nessa tempestade? Eu vejo o seguinte: no início do texto, tem uma versão que diz assim: depois de despedir a multidão, enquanto Jesus despedia a multidão, ele intimava ou forçava os seus discípulos a entrarem no barco, não é isso? E os discípulos então foram,
E Jesus ficou despedindo a multidão, depois foi ao monte orar. Mas lá diz, e Jesus os impeliu, ou seja, os forçou a entrar no barco. O mar era o mesmo, o barco, não sei se era o mesmo, mas era um barco. Os discípulos eram o mesmo. Os discípulos queriam ir? Não. Então Jesus os forçou o quê? A entrarem no barco. Vocês sabem o que eu penso desta terceira tempestade? É que muitas vezes a tempestade vem sobre nós porque o Senhor nos impele a ela. Olha, pastor, não estou entendendo. Simples. Às vezes nós passamos por tempestade porque o Senhor nos leva até ela. O Senhor nos mostra para que nós andemos na tempestade, porque Ele quer nos mostrar alguma coisa. Ele quer nos mostrar alguma coisa. Conforme eu disse anteriormente, todas as tempestades que vêm sobre nós têm um fundo pedagógico. Então Ele quer nos ensinar. E o que Ele queria ensinar aos discípulos que eu aprendo com isso? Primeiro, eu aprendo que Jesus, Ele, ao forçar os seus discípulos a entrarem na tempestade, é para saber que nós necessitamos dele em todos os instantes. Por isso os discípulos não queriam ir. Ô Senhor, vem com a gente, entra aqui no barco. Pô, nós já passamos por um momento difícil aí. O Senhor acalmou aí o mar e o vento, foi tranquilo, porque o Senhor estava conosco. Agora eu vou entrar sozinho nesse barco, eu e os outros, e se vier uma tempestade de novo, parece que eles estavam adivinhando, né? Parece que estavam adivinhando. Mas Jesus falou, vai. Irmãos, quando Deus nos dá uma ordem, é para ser cumprida. Não importa a dificuldade que venha lá na frente, não. É para ser cumprida. Sempre me chamaram para vir para essa região aqui. Eu ganhava bem no Rio. Eu era pastor auxiliar no Rio. Eu estava bem, muito bem. Só que havia algumas igrejas aqui que eu ouvi dizer que o irmão Rondes, ele trabalhava na Petrobras e ele era líder na nossa igreja. Então toda vez que ele vinha trabalhar, depois ele ia para lá e dava notícia aqui desta região para os irmãos, para mim também, para todos nós. E sempre falou comigo, eu vou levar você para aquela região, lá está precisando de pastor. Eu falei, eu não quero ir. Eu estou bem na minha zona de conforto, né? Estou bem na minha zona de conforto. Um dia, o irmão Júnior, cunhado do pastor Zedequias, era membro da igreja de Barra, me chamou para vir pregar no aniversário do Conjunto Osana. Meu pai me trouxe de carro no Fusquinha azul. Eu fui e preguei. Uma chuva tremenda, deu 8 pessoas só, mas uma chuva tremenda em Barra. Mas preguei. Pastor Geraldo Jeremias, para mim era o pastor da igreja. E voltei para o Rio. 3 meses depois, me convidaram para pregar novamente na igreja de Barra, no aniversário do outro conjunto. Eu vim. Meu pai me trouxe de novo de Fusquinha. Uma chuva, um temporal, 5 pessoas. Preguei. Aí eu fui almoçar na casa do irmão Júnior. Quando eu estava almoçando na casa do irmão Júnior, chega pastor Geraldo Jeremias. Pastor, eu queria falar com o irmão. Falei, o que é, pastor? Eu quero saber se o irmão aceita ser o pastor da igreja. Eu falei, eu, pastor da igreja? Eu vim pregar, meu irmão. Eu vim pregar. Não, sabe por quê? É porque a igreja está sem pastor, eu sou pastor interino, então eu queria trazer o irmão para cá para assumir a igreja. Eu falei, mas pastor, não estou concorrendo a pastorado nenhum. Quando foi 4 meses depois, eu recebo um comunicado
que a igreja de Barra, por unanimidade, votou que eu fosse o pastor da igreja. E eu não estava concorrendo a nada. Eu virei para a Cida e falei assim: e agora, o que eu faço? Ela disse: vamos pedir um sinal a Deus. Se Deus quiser que a gente vá, nós vamos. Eu falei: tá bom. Oramos, continuamos orando. Um belo dia eu fui trabalhar, mas eu deixei minha esposa em Quintino, na casa de um amigo, porque era aniversário da esposa dele. Eu fui trabalhar para no dia seguinte passar lá, era um dia de sábado. Deixei Cida lá na casa dele, fui trabalhar. Domingo pela manhã saí do serviço e fui para a casa dele. Quando eu chego lá, quem é que eu encontro naquela casa lá? Pastor Zedequias, que não era pastor na época, né? E mais 4 irmãos que fizeram uma comissão para me buscar. Falei: gente, como é que vocês me encontraram aqui em Quintino? Como? Tão distante de onde eu morava em Irajá. Por que essa distância? Por que vocês? O que houve? Não, pastor, nós viemos aqui porque o caminhão já está aí para pegar sua mudança. Eu virei para a Cida e falei assim: e agora? Ela falou: você não pediu o sinal? Olha o sinal aí. Falei: então vamos. Vim, assumi o pastorado, pedi à igreja 15 dias, até assumir o pastorado realmente, que eu tinha que me despedir lá da firma onde eu trabalhava, né? Mas vim, um desafio tremendo. Larguei tudo, irmãos, eu não vou falar o valor, para ganhar 3 salários, larguei tudo. Eu ganhava 10 vezes demais, falei o valor. Desafio, Deus chamou, Deus mostrou. Passei por muitas tempestades, até chegar onde eu estou hoje com os irmãos aqui. As tempestades não acabaram não, mas Deus falou assim: vai, eu vou estar contigo, vai, eu vou te procurar lá, pode ir. Os discípulos estavam lá, irmãos, no alto mar, quando de repente eles sentiram um vulto e gritaram com medo, dizendo que era um fantasma. Dentro da nossa tempestade, irmãos, que nós vivemos, aqueles discípulos estavam tão temerosos e tão preocupados com o problema que eles estavam vivendo ali, para o barquinho não afundar, que não conseguiram identificar a voz de Jesus. Este é o grande problema na sua dificuldade, na sua tormenta, na minha tormenta, nós não identificarmos a voz do Senhor. Lembra que eu preguei hoje, falei hoje pela manhã, na escola? Como não identificar a voz de Jesus? Não tenho medo, sou eu. Porque quando nós estamos com problemas, irmãos, porque quando nós estamos passando por tormentas, por tempestade na nossa vida, nós ficamos tão envolvidos no nosso problema, que esquecemos de ouvir a voz do Senhor. Aí Pedro falou: Senhor, se és tu mesmo, que eu vá até aí. Olha o que eu aprendi agora, olha o que eu aprendi, preste atenção. Jesus virou para Pedro e falou assim: vem, não foi que nós lemos? Vem. O que Pedro fez? Cheio de coragem, ele começou a andar sobre as águas. Olha o milagre, irmãos. Ele começou a andar sobre as águas. No meio da nossa tormenta, o Senhor diz: vem, sou eu. E nós então começamos a andar sobre as águas, começamos a andar sobre o nosso problema. O que acontece é que muitas vezes nós não acreditamos que o milagre vai acontecer, e aí vamos para o fundo. Infelizmente, nós não vivemos o sobrenatural de Deus. Por isso Pedro afundou. E não pense que Jesus chegou ali e estendeu a mão para Pedro e falou assim: Pedro, agora vem comigo, olha, vocês podem ir em terra, que eu vou por cima do mar com Pedro. Nada disso. O Senhor pegou Pedro e colocou ele aonde? Que nós lemos aqui? No barco. O Senhor e Pedro foram no barco. Às vezes a tempestade da nossa vida, irmãos, é tão terrível, mas tão terrível, que o Senhor permite que isto aconteça, e nós começamos a gritar: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, cadê você? Tu estás distante. Senhor, tu não estás dentro do barco. Senhor, o que está havendo? Ele diz: calma,
eu estou aqui, ouça a minha voz, que eu tenho para falar para você. Ande sobre as águas, ande sobre o milagre, caminhe sobre o milagre, venha até mim, ande. E às vezes nós não acreditamos. Lembra aquela historinha? Vocês conhecem. O camarada estava subindo, né, num monte, um monte gelado. De repente a corda cai, e ele segura na corda e fica falando assim: Senhor, por favor, eu sei que tu existe, me tira deste lugar, me tira. E ele ouviu uma voz dizendo assim: solta a corda, solta a corda. E ele segurou a corda, falando: não, se eu soltar essa corda eu vou cair. Senhor, me ajuda, Senhor, eu acredito em ti, me ajuda, por favor, senão eu vou morrer congelado aqui esta noite. E aquela voz de novo: solta a corda, solta a corda. E ele segurou firme a corda, não largou. Quando foi pela manhã, ele estava morto, congelado ali, a 2 palmos do chão. É isso que acontece. É isso que acontece. 2 palmos do chão. Era só largar a corda, mas ele ficou segurando a corda. Deixa-me falar da última. A última eu quero dividir ela em 2 objetivos, tá? Pedir para a Alanis colocar aí para mim, por favor. Alanis, coloca para mim aí Atos 27, do verso 21 ao 44. Atos 27, de 21 a 44. Eu não vou ler todo não, irmãos. Não vou ler todo não. Bota o 22. Aí. Olha só o que nos diz. Paulo estava no navio. O navio ia afundar. E Paulo levanta a voz e diz: Paulo era prisioneiro, tá? Paulo estava preso. Paulo ia para Roma para ser julgado. Já os papéis da condenação estavam todos, da acusação, já estavam todos na mão ali do centurião. E Paulo preso, junto com outros, se eu não me engano, 270 e alguma coisa, que estavam lá. O navio ia afundar. Aí Paulo diz assim: mas agora vos admoesto, o que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha só, 2 coisas importantes que eu quero ver aqui com os irmãos nessa tempestade. A primeira tempestade, irmãos, o primeiro objetivo dessa tempestade que eu vejo é quando todos estavam ali para serem levados para Roma, para serem condenados. Paulo e outros estavam ali. O navio vinha a pique, ia afundar. Paulo então diz: olha, não se preocupe, todos vão se salvar. Talvez alguém estivesse até perguntando: então o navio não vai afundar? Paulo falou que vai afundar, vai, né? Que vai afundar, vai, mas ninguém vai morrer. Alguns ainda tentaram arriar o bote para entrar no bote para se salvar. E aí Paulo falou: olha, se eles entrarem naquele bote, eu não vou poder salvar eles não, hein? Aí o que os soldados fizeram? Foram lá e cortaram a corda. O bote foi sozinho e todos os homens ficaram lá no barco. O navio afundou? Sim. Eles foram parar na ilha de Malta, a nado. Outros que não sabiam nadar agarraram-se nos troços do navio e foram para a ilha que estava lá. Na hora da contagem, quantos morreram? Nenhum. Esse é o primeiro objetivo dessa tempestade. Às vezes a tempestade vem sobre você, meu irmão, com esse objetivo de mostrar aos outros que você serve um Deus verdadeiro. Que você serve um Deus que tudo pode. Paulo, para aquele povo ali, não era ninguém. Mas depois que ele falou isso, depois que ele foi picado pela víbora e não teve nada, nem inchaço nenhum,
depois que ele curou muitos doentes. É um homem de Deus. Mas olha o que ele diz aqui no verso 23: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Essa tempestade veio para mostrar que você é filho de um Deus que tudo pode. Então não se preocupe com a tempestade que vem sobre você, não. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo já está no outro capítulo. Bota para mim aí, Alanes, no capítulo 28, verso 30 e 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, mas era preso. Estava preso. Ele estava preso, mas estava livre. 31, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Quando Paulo foi levado, falaram assim: qual é a condenação contra Paulo? Paulo falou: eu não sei porque eu estou sendo condenado. Aí o soldado vira para o outro e fala assim: pega lá os papéis da acusação. Aí ele: de quem? De Paulo. Que papéis? Da condenação. Ué, ficou tudo lá no fundo do mar. Ficou tudo lá. O que essa tempestade veio mostrar? Primeiro, que você é filho de um Deus que tudo pode. Segundo, que nós somos libertos das armadilhas do inimigo. É isso que a tempestade nos mostra. Por isso por isso a palavra de Deus nos diz que o maligno não nos toca. O maligno não nos toca. Nós recebemos o perdão, irmãos, da nossa condenação. Somos livres. Eu aprendi muito com essas tempestades, com essas tormentas que vêm sobre a minha vida. E os irmãos sabem quantas tormentas eu já enfrentei. Só que, como diz alguém aqui, acho que foi Marcelo dirigindo, ele disse o seguinte: irmão, não se preocupem, a tempestade vem, mas ela acaba. 4 tipos de tempestade que vem sobre nós, que nós vamos até ela, que nós a provocamos. Outra, que nós temos que conviver com elas no nosso dia a dia. Outras que o Senhor nos impele para passarmos por ela, porque Ele estará sempre conosco. E a outra, para nos mostrar que nós vamos chegar do outro lado vitorioso. Por isso todas as coisas, todas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Por isso, o final é sempre vitória para aqueles que são do Senhor. Olha o que eu vou falar para você, hein? Vou repetir: no final das tempestades, até aquelas que nós temos que passar no nosso dia a dia, até essas, sempre haverá a vitória no final, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Amém. Que esta noite eu tenha conseguido passar para os irmãos o que eu senti, né? Dentro dessa perspectiva das tempestades que vêm sobre nós e as lições que elas podem nos oferecer. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor possa estar sempre conosco. Vamos ter pós-lúdio? Vamos lá. Após o pós-lúdio nós estamos encerrados. Uma boa semana aos amados em nome de Jesus. Orem por mim, orem pela minha família, orem pela minha esposa, que amanhã estará comemorando mais um ano de vida. Me pegou, né? Ela me pegou na idade. Não vou falar quantos anos ela tem não, mas ela me pegou na idade. Adoremos, adoremos. O vento balançou
que não estás me vendo, que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Mestre, o vento baixo meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não quer? Será que não merecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que ordena o vento e o mar e obedece? Quem é esse que Quem ordena? é esse que ordena E milagres acontecem. Jesus, esse nome toda língua confessa. Declarei Jesus. Jesus, céu e terra se prostram para Te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Eu posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas águas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vem nos ajudar. Mestre, vem me ajudar. Tenham todos uma ótima semana. Fique com Deus. E estamos encerrados. Oração silenciosa.